Yeah. Eu quero, nesta manhã, trazer um momento de um ensino que eu acredito ser muito importante e que eu não vejo, muitas vezes, nós, evangélicos, utilizá-lo. Assim, nós utilizamos em alguns momentos, em alguma circunstância, mas não usamos com grande intensidade. Eu quero falar sobre a oração que Jesus nos ensinou. Amém? Quero falar sobre ela. E os discípulos, eles pediram a Jesus que ele os ensinasse a orar. E Jesus o ensinou. E ele nos deu um modelo de oração. É um modelo de oração, mas é uma oração que está dentro da palavra de Deus. E existem momentos na nossa vida que nós nem sabemos como orar, porque tem tanta angústia, tanta dor, tanta pressão, né? E esse é um recurso. Os salmos, não só o Pai Nosso, mas os salmos, tanta a palavra de Deus, nós podemos usá-la e fazer delas uma oração. E hoje, especificamente, eu quero falar sobre a oração que Jesus nos ensinou e vamos falar sobre tentação. Bom, vamos lá. Mateus 6, nós vamos ver na NVI, do verso 9 até o verso 14. Jesus disse: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também vos perdoará. Você pode dizer um glória a Deus? Aleluia. E é interessante, a primeira coisa que nós podemos observar é que Jesus, ele traz o entendimento. Coloca para nós o primeiro verso aí, Guilherme, o verso 9. No verso 9, você vai ver que Jesus dá o entendimento da presença de Deus aonde? Em todo o universo. Deus está em todo lugar. Ele é onipresente. Fala comigo assim: não importa aonde eu esteja, Deus está comigo. Amém? Então nós precisamos ter essa noção que Deus, ele está no universo, ele está em nós, ele habita dentro de nós por meio do Espírito Santo. A segunda coisa, que já é no verso 2, no segundo verso, Deus é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte. Acho que é o próximo. Que ele fala da vontade de Deus, seja feita nos céus e na terra. E a próxima, ele fala sobre que ele é a nossa fonte, o nosso sustento, o que nos dá energia para vivermos. O pão é algo que nos alimenta, mas nós precisamos não somente do pão natural, querido. Nós precisamos do pão espiritual. Nós precisamos do alimento do Espírito. Se nós não alimentarmos o nosso espírito adequadamente, nós vamos ser raquíticos, desnutridos espirituais. Pessoas enfraquecidas. Qualquer ventinho que vem, qualquer situação que vem, nós desfalecemos da nossa fé. Nós desistimos, nós achamos que Deus não está conosco. Por quê? Porque está faltando o pão espiritual, que é a palavra de Deus, que é fazer o que você está fazendo aqui hoje, vindo ao culto, louvando, adorando, tendo comunhão com os irmãos. E nós alimentamos do pão também, quando nós vamos a uma célula, quando nós vamos
um lugar onde o nome de Deus vai ser entronizado. Então, querido, querida, não permita que você seja tirado, desnutrido espiritualmente. Mas quando você ler a Bíblia, quando você ora, quando você jejua, quando você busca a Deus, você está se nutrindo espiritualmente, amém? Então Deus tem o pão espiritual para te dar. Quando eu participo da ceia, a ceia do Senhor, esse ritual tão forte, que nós saímos dali realmente fortalecidos para viver aquele mês, para vivermos um mês de vitória, de graça do Senhor. Mas é interessante a gente entender algo importante. O alimento espiritual, ele não pode ser uma vez por semana, ele tem que ser diário. O salmista fala que ele orava várias vezes ao dia. Ah, mas então eu vou ficar o tempo todo orando? Você vai orar, vai ter seu tempo de oração, mas você vai orar enquanto você trabalha, enquanto você vai orar no Espírito, amém, gente? Você vai estar conectado com o mundo espiritual, com Deus, com a presença do Espírito Santo, e essa fonte vai te sustentar, vai te levar para o ambiente onde Deus tem o melhor para você, o lugar onde Deus tem vitória, e o inimigo, ele vai ser desbaratado, ele não vai permanecer, ele vai ser ridicularizado na sua vida, porque você está ligado à fonte que fortalece a sua vida espiritual, em nome de Jesus, amém? Glória ao Senhor. Fala comigo assim, eu quero ser bem alimentado no meu espírito. Querido, Deus quer te alimentar espiritualmente, sabe? E na Sara, nossa terra, olha, Deus nos alimenta muito espiritualmente. Pessoa que diz, eu não fui alimentado, sabe, nós temos palavras abençoadíssimas do bispo Rodovalho, nós temos livros, nós temos a palavra de Deus, nós temos transmissões, nós oramos antes de estar aqui, nós buscamos pregar conforme o que a palavra ensina, então tem alimento para você, amém? Então nós precisamos deste alimento para nos manter revigorados espiritualmente, em nome de Jesus. E a terceira coisa que a oração do Pai Nosso nos ensina, no verso 12, ele fala de dívidas, de ofensas e de perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em uma simples frase, ele fala de coisas poderosas, ele fala do relacionamento, da nossa vida relacional. Primeiro com Deus. Primeiro com Deus. A vitória nos seus relacionamentos, ela vai ser cada vez melhor e mais vitoriosa à medida que você relaciona com Deus. Um homem e uma mulher, um jovem que relaciona com Deus, que busca um relacionamento com Deus, que busca este aprendizado na palavra, ele vai ter relacionamentos mais frutíferos, melhores para a vida dele. Um casal que o homem e a mulher buscam a Deus, eles serão mais alicerçados, eles serão mais frutíferos, eles terão mais vitórias em nome de Jesus. Amém? Sabe, é importante isso, a gente entender, porque fala dos relacionamentos. E a primeira coisa que ele pede é perdão, perdoa, Senhor, que o Senhor perdoe as nossas ofensas. Nós muitas vezes podemos pecar contra Deus, fazermos coisas que não são agradáveis a Deus, mas nós precisamos reconhecer que constantemente nós precisamos do perdão de Deus. Tem pessoas que têm muita dificuldade de reconhecer que elas também têm as suas falhas. E pedir perdão a Deus é muito importante. Começa por aí. Eu peço perdão a Deus
e eu recebo esse perdão. E quando eu recebo este perdão, eu me sinto perdoada, amada, restituída por Deus, eu vou ter mais facilidade de perdoar aqueles que me ofenderam. Quem está dizendo, diga glória a Deus. Nós temos muitas pessoas cristãs, evangélicas, que têm profunda dificuldade de perdoar os outros. Gente, isso é muito difícil. Isso é ruim uma pessoa. Ela precisa buscar a Deus e falar: Senhor, eu quero perdoar. Eu quero ser perdoar assim como o Senhor me perdoa. E às vezes a pessoa fala assim: não, eu não consigo. Muitas vezes a pessoa está querendo dizer: eu não quero. O não consigo, muitas vezes é porque a pessoa não quer. Por quê? Por insegurança. Ela não sabe como vai ser, por medo de submeter novamente àquela mesma situação. Mas eu quero te dizer nesta manhã, querido, querida, nós precisamos aprender a perdoar. A falta de perdão na vida de uma pessoa traz enfermidades, traz espíritos malignos, abre brechas para toda situação maligna. E nós precisamos fechar essa brecha em nome de Jesus. Amém? Fala comigo assim: eu reconheço que eu preciso do perdão de Deus todos os dias. E eu quero, assim como Deus me perdoa, aprender a perdoar os que me ofendem. Amém? Por que nós estamos falando isso? Porque a necessidade de relacionar, a necessidade de ter relacionamentos, é uma necessidade humana. E nós vamos correr o risco de ofender e de ser ofendido. Nós estamos sujeitos a ferir e a sermos feridos. E muitas vezes isso acontece dentro da nossa família, dentro do relacionamento marido e mulher, dentro do relacionamento entre pai e filho, mãe e filho, dentro do relacionamento entre os irmãos. E por incrível que pareça, é nesse grupo chamado família que muitas vezes se travam as maiores dificuldades para que ocorra o perdão. Para que ocorra o perdão. E nós precisamos ser pessoas maleáveis. Deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Se abra para ter um coração perdoador. Perdoar não quer dizer que eu vou permitir que a pessoa faça novamente o que ela fez comigo. Mas perdoar significa que eu não vou ficar mais lembrando, que eu não vou ficar mais trazendo aquilo à tona, mas que eu vou ser livre para relacionar, para fazer aquilo que Deus tem para mim. Amém? Então, por isso é importante entender que perdoar vem primeiro de Deus. Se eu fui perdoado, e se eu reconheço que eu preciso de perdão, eu posso perdoar. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. É interessante isso. Se eu não tenho o perdão de Deus, eu vou ter muita dificuldade. Às vezes eu até acredito que tenho o perdão de Deus, mas quando eu vou colocar na prática, eu tenho dificuldade. E aí nós precisamos da graça e do amor de Deus. Amém? E Jesus termina a oração, ele fala de algo muito ruim. Eu vou usar aqui uma expressão, uma energia ruim, que vai nos assediar e nos tentar. E que se nós estivermos conectados, ligados com o Senhor, com o Pai, nós teremos força para não cairmos em tentação e sermos livres da força do mal. Põe o último versículo aí para mim, Guilherme. Olha o que ele diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos entender algumas coisas.
quando nós falamos de tentação, nós estamos dizendo que nós vamos ser tentados. Jesus está dizendo, para eu não cair em tentação, isso quer dizer que a tentação vai chegar, ela vai ocorrer. Mas o que eu devo fazer quando o pecado tentar me assediar, quando a tentação nos tentar? E Jesus diz que nós devemos orar, Senhor, livra-nos do mal. É importante entender que Deus Ele não proporciona para as nossas vidas dores e sofrimento. As dores e o sofrimento não vêm de Deus. Fala comigo, as dores e o sofrimento não vêm de Deus. Não é projeto divino a morte, a doença, a maledicência, tá? Isso não é projeto de Deus, mas isso é um projeto do maligno, de Satanás. Ele cria as dores, as tentações. Como que você está dizendo isso, bispo? Vamos lá. Vamos abrir Tiago 1, verso 13. Olha o que o apóstolo, Tiago, diz sobre isso. Tiago 1, verso 13. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa tenta. Deus não nos tenta. Eu quero ouvir um amém. Verso 14. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo mau, sendo ele esse iludido e arrastado. Então, muitas vezes não, dentro de nós existe o mal. Lembra lá de Adão e Eva? Nós somos conhecedores do bem e do mal. E nós precisamos nos fortalecer espiritualmente para dizer não ao mal que habita dentro de nós. O mal, o desejo mal. Amém, gente? O desejo que não tem uma tendência para fazer o mal. E a vida humana, ela é uma longa história, de alegria, de sofrimento, entre o prazer e a dor. E nós caminhamos, navegamos nessas duas energias. Mas eu queria te falar, preste atenção. Isso é muito importante nós entendermos. A nossa vida, às vezes as pessoas falam, mas eu achei que eu ia converter, aceitar Jesus, e tudo seria diferente, eu não ia ter mais dor, sofrimento, problema, e agora parece que todos os problemas vieram sobre a minha vida. Querido, querida, quando nós aceitamos Jesus, a primeira coisa que Ele faz é nos perdoar. E quando Ele nos perdoa, nós somos fortalecidos para vencer o mal. Quando o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, o Espírito Santo é uma força poderosa. E aí nós temos força para vencer o mal. Se alguém pregou o Evangelho para você, dizendo assim, aceite Jesus e você nunca mais vai ter problema, isso não é verdade. Mas nós vamos ter vitória sobre os problemas, na autoridade do nome de Jesus, pela força da fé e daquilo que Jesus fez por nós. Amém, queridos? Essa canção que o bispo falou que gosta, né? Nós somos abatidos, mas não destruídos. Porque nós temos a força e o poder do Espírito Santo dentro de nós. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Você tem a força do poder de Deus dentro de você. Amém? Use-a. Amém? Use essa força. A força da fé. E eu quero te dizer, na vida, alguém vai nos abençoar. Vai nos tornar a nossa vida mais fácil. Vai manifestar a sua misericórdia e amor para conosco. Mas também vai existir alguém
que vai nos machucar, nos ferir, nos trair, nos caluniar, porque a energia do mal está presente e ela necessita de agentes transmissores para se expressar. Então, eu sou responsável pelo outro? Não. Eu sou responsável por mim. Que eu e você não sejamos instrumentos de dor na vida de ninguém, e sim um instrumento de bênção. Amém? Cada um veja o que semeia. Se você está colhendo coisas que não são boas, o que você tem semeado? Sabe? Mas isso não quer dizer que você, ao se conectar com Deus, ao aceitar Jesus, que você vai ter uma ausência de problemas na sua vida. Não é assim. As pessoas podem, e infelizmente elas irão te machucar, mas você não precisa fazer o mesmo e agir igual a elas. Jesus nos ensinou a orar e a amar até mesmo os nossos inimigos, e a orar pelos aqueles que nos perseguem. E a oração que Jesus nos ensinou, ele também pede para não permitir, pede a Deus, que nós devemos pedir a Deus que não permita que nós caiamos em tentação. E para falar em tentação, eu quero falar da vida de dois personagens bíblicos, de dois irmãos, que é Caim e Abel. Segundo conflito, que houve, conflito que foi o primeiro homicídio. Vamos lá, Gênesis 4, nós vamos ler o verso 1 em diante. Na linguagem de hoje, NTLH, mas é importante a gente entender todo esse contexto. Adão teve relações com Eva, e sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz a um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas, e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns dos produtos da terra e ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho, nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que você anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. Por isso o pecado está à sua porta, está na porta, à sua espera, e quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Amém? Verso 8. Aí Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo? Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Verso 12. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. E o que Abel era? Caim era? Lembra lá no início, ele era agricultor. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim disse a Deus, o Senhor: eu não vou poder aguentar este castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando dessa terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu: isso não vai acontecer. Pois se alguém matar você,
serão mortas 7 pessoas da família dele, como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica ao leste do Éden. É muito interessante, ontem e hoje lendo essa história, eu comecei a entender algumas coisas tão interessantes. Primeiro, os dois tiveram uma ideia de oferecer sacrifício a Deus. Caim tomou a iniciativa. Ele falou, não, eu quero dar algo meu para Deus, eu quero dar um sacrifício para Deus. Mas Abel, ele deu o que tinha de melhor. Ele procurou o que ele tivesse de melhor. Ambos tiveram gestos elogiáveis, positivos. Até aí, tudo bem. No entanto, a tristeza... quantos aqui já ganharam presentes e você gosta de um presente e tem aquele que você não gosta tanto? Todos nós. O que aconteceu é que eles ofereceram a Deus algo e Deus gostou mais do que Abel ofereceu. Mas Caim ficou carrancudo, se sentiu ofendido, se sentiu preterido, rejeitado. Ele ficou irado. E, no entanto, Deus chama Caim para conversar. Deus fala para ele, Caim, o que está acontecendo com você? Por que você está com essa cara feia? Por que você está diferente comigo, Caim? O que está acontecendo? Caim abriu? Não. Caim não abriu o coração para Deus. Ele devia ter falado, Deus, eu estou chateado, eu achei que o Senhor ia gostar do meu presente, eu achei que o Senhor ia, mas o Senhor gostou mais do meu irmão. E Deus fala para ele, olha, cuidado com essa emoção, cuidado com esse sentimento que você está tendo, pois o mal, o pecado está batendo a tua porta. E quem deve controlá-lo é você. Aqui Deus traz um conceito muito interessante, que se tem muito falado, o conceito da autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis pelo nosso ato. Nós temos que ter domínio próprio, nós temos que ter situações que nós vamos dizer, não, isso não. Amém, gente? Isso não faz parte de mim. E nós, como cristãos, nós precisamos nos posicionar. No entanto, a tristeza, a decepção e a mágoa produziram a ira em Caim. Ele se sentiu preterido e rejeitado. E essa ira de Caim foi crescendo dentro dele. Deus chama ele para um diálogo, mas Caim permanece ofendido e irado. Ele teve a chance de abrir o coração para Deus. Ele podia falar do desconforto que ele estava sentindo, mas ele guardou dentro dele e cedeu ao pecado e à tentação. Gosto também, nós cantamos muitas vezes essa canção que fala, eu me rasgo, querido, por inteiro, sabe, mas eu chego na tua presença. Oração é isso. A oração não são palavras bonitas que a gente fala para Deus. A oração que Deus escuta é a oração que está dentro de nós. É a oração que vai dentro de nós. Essa semana, conversando com uma mulher, ela falou para mim assim, bispa, eu vou te dizer uma coisa. Ela está separada do marido, já tem um tempo, divorciaram. Ela falou, eu oro para Deus assim, Deus, se for da tua vontade, que o Senhor traga ele de volta. Mas no meu coração, eu falo, Deus, por favor, traz ele de volta. Eu falei para ela, Deus está ouvindo a oração do seu coração. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então é essa oração que Deus escuta. E é interessante que sempre que nós passarmos por uma tentação, o pecado, vai nos atrair. E nós teremos a possibilidade de primeiro abrir com Deus, de falar com Deus. Falar, Senhor, eu me achego diante de Ti. Senhor, eu estou sendo tentado.
estou sendo tentado por uma internet, estou sendo tentado por uma mulher no meu trabalho, estou sendo tentado por uma pessoa que está me elogiando muito, um colega de trabalho que está me elogiando muito. Senhor, eu estou sendo tentado por uma situação assim, eu estou sendo tentado porque eu estou sem dinheiro, e está passando muito dinheiro na minha mão, no meu trabalho, eu estou sendo tentado, Senhor, socorre-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. Isso faz toda a diferença, porque o Senhor vai estender a sua mão, vai falar com você, e nós podemos pensar, como é que seria Caim hoje, né? Hoje nós podemos pensar que se ele tivesse hoje a possibilidade, hoje nós temos a possibilidade de fazer um aconselhamento, de procurar um líder, de procurar um bispo, uma bispa, um pastor, de procurar alguém e falar, me ajuda, eu estou quase caindo, me estenda a sua mão, eu não quero cair, eu não quero cair em tentação. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Sabe? Procurar um líder mais maduro, abrir o seu descontentamento, sabe, ele teria possivelmente, se ele tivesse feito isso, ele teria vencido esse desconforto, esse sentimento de rejeição que provocou uma ira. Querido, a rejeição e a ira não precisam nos levar a tropeçar. Quero ouvir um amém. Elas fazem parte das nossas emoções, mas nós precisamos vencê-las. Fala comigo assim, eu preciso vencer a rejeição e a ira. Quantas pessoas aqui, como eu, já se sentiram irada, injustiçada, não compreendidas e rejeitadas? Muitas vezes, alguém falou, ixi, né? Eu me sinto assim, mas bispa, você é a bispa. Mas muitas vezes eu me sinto assim, rejeitada, sabe, aquela coisa assim. Nós nos sentimos, mas eu não permito que a ira, o sentimento de rejeição provoque uma ira. Eu oro a Deus, eu procuro o meu marido e falo, bem, eu estou ruim, estou sentindo assim, estou sentindo assim, ora por mim, bem. Senhor, não me deixe cair em tentação. Não me deixe pecar contra alguém, não me deixe falar uma palavra dura, porque hoje nós muitas vezes não matamos as pessoas no nível de pegar uma arma e ir lá, né? Tem pessoas que fazem isso, mas nós excluímos a pessoa do nosso relacionamento. Nós não queremos conversar mais, nós não queremos ir aonde aquela pessoa está, nós cometemos um homicídio emocional, nós isolamos aquela pessoa. Antigamente, quando era jovem, falava, dá um gelo naquela pessoa. Sabe? Mas não é isso que Deus quer que nós façamos. Amém? Deus quer que nós saibamos lidar. E nós precisamos entender algo importante. Querido, eu sinto te dizer, mas nem todas as pessoas irão nos aplaudir. Nem todas as pessoas irão o tempo todo nos elogiar, nos aplaudir, concordar conosco, dizer, tá bom, você fez uma coisa boa. Porque a vida é assim. E se fosse assim, nós não teríamos a oportunidade de crescer, de mudar, de fazer diferente. Porque quando nós somos apenas aplaudidos, nós não temos a possibilidade de ver o outro lado, de ver, de entender que nós podemos ter contribuído para aquela situação. Você não precisa ficar recarregando coisas mal resolvidas no seu coração, porque essas coisas mal resolvidas, muitas vezes, vai te levar a fazer coisas ruins. O mal assedia a todos. O que Deus disse a Caim, a ti cumpre dominá-lo. Fala para a pessoa que está perto de você. O mal assedia a mim e a você. Cumpre-nos dominá-lo. Eu e você precisamos dominar o mal. Quer ouvir? Amém, gente?
para isso, o espiritual, isso quer dizer que o espiritual em nossa vida precisa dominar o carnal, a tendência ao pecado. Nós fortalecemos o espiritual pela oração que rasga o coração, oração sincera, que chega diante de Deus falando da dor, falando da insegurança, da rejeição. E aqui no texto, é uma coisa interessante, o sucesso de Abel incomodou Caim. Muitas vezes, alguém perto de nós, na igreja, no trabalho, sabe, tem sucesso e produz em nós um sentimento muito ruim, que é o sentimento da inveja. O sucesso de meus amigos, dos meus irmãos, dos meus colegas de trabalho, tem que me desafiar e não me enfermar. Porque não adianta ficar magoado, irado, achando que a vida não nos privilegia e que Deus não nos ama. Isso não é verdade. A Bíblia diz que Deus ama a todos os homens. A Bíblia diz que Deus estende a mão a todos nós. E muitas vezes você vai precisar crer no que a palavra de Deus diz e não no que as suas emoções dizem. Suas emoções dizem, Deus não gosta de mim. Deus não me ama. Se Deus me amasse, isso não teria acontecido. Se Deus me amasse, teria sido diferente. Mas, querido, Deus nos ama. Essa palavra, que Deus não te ama, essa palavra vem da sua mente. E eu quero te falar um princípio importante. A sua mente, ela mente para você. A sua mente mente, o diabo mente para você também. Então, nós precisamos ter clareza, decidir crer no que a palavra de Deus diz, e não naquilo que a minha mente diz para mim. Caim deveria ter aprendido com Abel, e não invejá-lo e assassiná-lo. Quem deseja ser uma pessoa plena e feliz, deve aprender a vencer as decepções, e resolver as questões interiores, os conflitos internos e entre as pessoas, os relacionamentos. Caim não soube administrar o seu desgosto e a contrariedade que havia no seu coração. Ele tomou a decisão de matar o seu irmão, uma escolha terrível. Não precisava ser assim. É muito importante que nós possamos aprender a reagir quando nós formos rejeitados. É mais importante você aprender a reagir quando você é rejeitado do que você reagir quando é aceito ou aprovado. Quando é aceito e aprovado, está tudo beleza, né? Tudo mil maravilhas. Mas quando somos rejeitados, aí que a coisa pega, né? Ser aprovado é muito melhor do que ser rejeitado. Porém, é indispensável aprender a reagir diante da rejeição. A maneira como eu e você reagimos vai fazer toda a diferença. Amém? Amém, queridos? Por isso, quando você for rejeitado, levante a cabeça, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Como diz a música, a canção. E não desista dos seus propósitos, pois sempre haverá um novo amanhecer e com ele uma nova oportunidade. Tome atitudes que abençoem, que abrem caminhos na sua vida, e não atitudes que fecham. Se você está sofrendo hoje, ore, fale com Deus da sua dor e peça que Ele te mostre em que áreas você precisa crescer. E como crescer e que atitudes tomar. Eu creio que Deus vai te guiar e te responder. Com certeza você vai prevalecer e sairá da situação muito mais forte e abençoado do que entrou. Somos humanos, vivemos lutas diárias na vida e por isso necessitamos da unção que vem dos céus para lutar e vencer. O Senhor nosso Deus sempre estará à nossa frente, nos guiando na sua sabedoria, força e conhecimento. Último versículo que eu vou ler.
1 Coríntios 10, verso 13. Eu gosto muito desse versículo. É um versículo que eu uso muito na minha vida. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Deus permite a tentação vir, mas Ele vai nos dar o escape. Ele vai nos dar os recursos para que mas nós precisamos aceitar esse recurso. Caim não aceitou. O problema de Caim é que ele não aceitou o que Deus tinha providenciado. Então, querido, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que nós possamos, sabe, quando você passar por uma tentação, por uma situação, você fala, não, se eu estou sendo tentado, Deus vai providenciar a força para que eu possa dizer não. Deus vai providenciar o escape. Deus vai providenciar o que eu preciso para vencer essa situação, em nome de Jesus. Querido, ore a oração que Jesus nos ensinou de forma genuína, colocando o seu coração. Quero chamar a equipe de louvor. Reconhecendo a grandeza de Deus, que habita em todo o universo e dentro do coração dos seus filhos. Amém? Nós começamos falando que Deus é Deus nos céus, e Deus é um Deus na terra, e Deus habita dentro de nós. Amém? Segunda coisa, que todo suprimento espiritual, emocional, natural e físico que vem de Deus, quando você se coloca nas mãos dele, quando você se abre para ele. Quando você errar, a terceira coisa, peça perdão, mas também ofereça perdão àqueles que possam ter te ferido. Amém? E a última coisa, que você tenha sabedoria para não cair em tentação e que Deus te livre do mal. Amém? Vamos ficar em pé. Oh, glória a Deus. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. A crítica, muitas vezes, vem no nosso pensamento. Mas nós podemos dizer, não, eu não quero criticar. Eu não quero falar mal de ninguém. Eu não quero fofocar. Eu não quero falar, eu quero vencer a tentação. Deus produz o escape. Senhor, obrigada por esta manhã. Obrigada pelo teu Santo Espírito que está aqui. Senhor, e nós declaramos que o Senhor nos faz forte para vencer. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal. Senhor, que nós possamos aprender quando formos rejeitados. Senhor, que nós possamos aprender a lidar e não a gerar a ira, que vai ferir, que vai machucar, que vai, Senhor, ó Deus, produzir danos na vida das pessoas, aqueles quem amamos, aquele a quem o Senhor ama, Pai. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te chamar aqui na frente para te ungir com a unção de você se fortalecer, de você ser forte, de você ter a estrutura espiritual, que mesmo quando você for rejeitado, você não vai cair em tentação. Amém? Quero pedir que a música vai tocar, você que precisa ser fortalecido, se essa palavra te tocou em alguma área, que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos te ungir para que você seja fortalecido por Deus. Que você use esse recurso da oração que Jesus nos ensinou, para que você vença em nome de Jesus. E Pai nosso, que estás no céu, santo é o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feito
pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pai nosso, estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Na terra como nos céus, o teu reino vem. Na terra como nos céus, o teu reino vem. E deixa o céu descer, e deixa o céu descer. Glória a Deus. Levante as suas mãos bem alto. Fala, eu declaro que o mal, a rejeição, o abandono, as dores emocionais não me farão pecar, mas que eu buscarei ajuda, força, graça que vem de Deus para vencer, para triunfar. Jesus foi humilhado, Jesus foi rejeitado, e com o meu Senhor, com a força dele, eu posso perdoar, eu posso me identificar com ele, e eu posso vencer na autoridade do nome de Jesus. Senhor, fortalece cada vida que está aqui. Senhor, nós precisamos, eu preciso também dessa força que vem de Ti. Senhor, que a rejeição, o abandono, Senhor, não nos fira de morte. Que nós possamos, Senhor, não ferir a outros, Pai, mas que nós possamos ser livres, livres diante de Ti, para cumprir o Teu propósito, para viver o que o Senhor tem para nós, Pai, na autoridade do nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. Você é amado. Você é amado por Deus. Amém. Vamos orar pelos pedidos de oração. A Maria Aparecida, ela pede oração pelas pessoas que sofrem por depressão, que haja restauração e salvação em nome de Jesus. E tem um pedido aqui, que parece que ainda tem roupas do Descobrindo Deus ali nos achados e perdidos. Criança, gente, é assim mesmo, tá? A gente ensina, mas eles vão, né? Então tem ali pessoas, né? Esse mês é o mês do Setembro Amarelo, e a gente sabe que tem muita gente que sofre, né, gente? Com depressão, angústia. Vamos, estenda a sua mão. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos o poder da Tua palavra, o poder que há no nome de Jesus. Oramos por aqueles que sofrem depressão. Senhor, eu creio que muitas pessoas aqui
tem familiares, amigos, conhecidos, alguém, Senhor, que sofre deste mal. Senhor, desta situação tão difícil, Pai. Senhor, mas no nome de Jesus, nós enviamos uma palavra de cura, de restauração, de perdão, de conhecimento da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade. Senhor, que limpa os corações, Pai, e os ajude a vencer. Fortaleça essas pessoas no íntimo dos seus corações, para que elas entendam que elas não precisam morrer, mas que é o sentimento, Senhor, ruim, o sentimento da raiva, o sentimento do abandono contra elas mesmas, que precisam morrer, Pai, que elas precisam se livrar desses sentimentos, colocá-las diante de Ti, e que o Senhor possa sará-las e abençoá-las na autoridade do nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, e te conduza em paz, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Um abraço, nos vemos na terça-feira, amém? Terça-feira estaremos aqui novamente. Deus te abençoe.